Gostamos tanto de relembrarmos o passado e ansiarmos pelo futuro que esquecemos de viver o único tempo que realmente é um presente. Fala gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar sobre tempo. Muitos de nós vimos através de filmes ou ouvimos através de nossos avós e pais a beleza que foi os anos 80 e 90. Anos mágicos para dança, para filmes, música, para arte e que deixam muitos de nós um gostinho de queria ter vivido nessa época. Isso faz a gente olhar para o século XXI, para os anos em que vivemos como anos chatos e muito ruins de se viver, com inflação, com pandemia, e faz a gente desejar cada vez mais voltar para o passado. Seja para essa década de 80 e 90, ou até para séculos passados que a gente julga ser melhor de viver do que os dias de hoje. E é claro que se olharmos para o passado, muitas coisas foram melhores do que são hoje. Mas também existem muitas coisas no passado que foram muito piores do que é hoje. Então se a gente for olhar até para a saúde, para a educação, para a facilidade da vida, é claro que hoje isso é muito melhor do que era antes. E assim, a gente corre o risco de achar que essas coisas que são melhores hoje não fariam muita diferença na nossa vida, mas é porque nós temos ela hoje. Porque quando a gente conversa com muitos nossos pais e avós, a gente vê um cenário de miséria mesmo, de fome. Muitos passaram fomes, muitos passaram necessidade, coisa que hoje a gente julga como se não fosse nada, mas se a gente vivêssemos naquela era, a gente acharia ruim. No século passado, a gente também teve cenários muito tristes, como duas guerras mundiais, uma guerra fria, várias guerras ali de países buscando a sua independência, teve a epidemia da AIDS, teve muitas coisas que para aquela época eram muito ruins e que muitas vezes quando a gente relembra o passado, a gente esquece de colocar isso na balança também. Outro fator para as pessoas que gostam de assistir esporte é que a seleção brasileira no futebol era muito melhor do que é hoje, tinha muitos craques. Então assim, a gente acaba olhando para esse passado e desejando por vários fatores, mas a gente não coloca na balança os privilégios que nós temos hoje que o pessoal das épocas passadas não tinham. E quando a gente vai para a história, a gente vê isso acontecendo também. Após a destruição do Império Romano, pessoas sonhavam em voltar a essa época do Império, essa época gloriosa, mas as pessoas já na época do Império Romano gostariam de voltar para a Era da República. E pessoas na época da República gostariam de voltar para a Era da Monarquia. Isso nos mostra que, independente de qual presente é o nosso parâmetro, o passado sempre é melhor. E no outro extremo, a gente tem pessoas que vivem apenas o futuro. Pessoas que fazem das suas expectativas as suas fontes de alegria e que ficam tristes por não viver um presente que vai ser tão desejável quanto ele vai ser no futuro. Então, muitos de nós vivemos com as nossas alegrias naquele momento. Aquele momento da formatura, aquele momento da aposentadoria, aquele momento que eu vou passar na faculdade. Ou seja, a gente coloca as nossas expectativas sempre para um futuro que quando chegar nem vai ser tão legal quanto a gente tem na nossa cabeça. E a questão é que a gente vai ter um ciclo de passado e futuro que vai se repetir na nossa vida até um dia que não vai ter mais futuro. A gente vai lembrar do passado como se o passado fosse melhor, a gente vai olhar para o futuro como se o futuro fosse melhor, e o único tempo que a gente realmente tem o controle, que é o presente, a gente vai deixar de lado, porque o passado sempre é melhor e o futuro sempre é melhor. E com isso a gente vive a nossa vida colocando metas e metas, mas não é como se a gente gostasse de viver o processo, gostasse de viver o aprendizado que nos vai levar até esse objetivo. Não, a gente coloca a nossa expectativa só no final da caminhada. Só que quando você chega lá, não tem mais nada. Então o que você faz? Você cria outra meta e o processo se repete até que um dia não vai dar mais tempo de você viver o seu presente. Você vai ter meio que postergado tantas vezes a sua alegria no hoje que não vai dar mais tempo de viver. E é isso que acontece com muitas pessoas. As pessoas, elas querem passar na faculdade, depois que elas passam, elas querem formar, depois que elas formam, elas querem aposentar, e quando ela vai olhando para frente, meio que o futuro ele vai se tornando cada vez menor, porque a gente vai envelhecendo, um dia não vai ter mais futuro. Então a gente começa a desejar ansiosamente aqueles tempos do passado, da juventude, que quando a gente estava vivendo, a gente desprezava, como se fosse um tempo ruim, como se a adolescência fosse o pior momento da nossa vida, a juventude fosse o pior momento, a faculdade fosse o pior. E no fim, a gente olha enquanto presente como se tudo fosse ruim. Mas quando a gente olha para o passado, é como se sempre fosse melhor.
Então os anos de 2015, os anos de 2019 foram bem melhores do que estão sendo hoje. Mas quando a gente vivia esses anos e nossa mentalidade era essa, a gente não achava esses anos tão legais, tão interessantes. E nós precisamos entender que essa questão de linha de chegada, ela não realmente existe na nossa vida como algo, vou chegar ali e acabou. Na verdade, a única linha de chegada que a gente pode chegar e as coisas vão acabar é a morte. De resto, a gente vai ter sonhos, quando terminarmos de conquistar os nossos sonhos, eles serão substituídos por outros sonhos. Quando terminarmos umas metas, serão substituídas por outras metas. E esse ciclo vai se repetir até a gente morrer. Então, se a gente coloca a nossa expectativa em um dia específico, quando esse dia chegar, a gente não vai ter mais propósito para viver. Ou então a gente vai viver esse ciclo de sempre colocar um objetivo na frente e descobrir que isso vai tornar a nossa vida vazia, porque a gente só joga a nossa expectativa naquele momento, em vez de viver o processo, em vez de viver o aprendizado dessa meta, desse sonho. E se a gente for olhar, a gente vê que essa vida ela não faz sentido, porque parece que o desejo é mais desejoso do que o objeto desejado. Parece que o sonho de formar, ele é mais desejoso do que a formatura em si. E é claro, a Bíblia nos apresenta formas de combatermos esse tipo de pensamento, combatermos esse estilo de vida. Em Juízes, no capítulo 6, a Bíblia nos conta a história de Gideão, um homem ali que vivia num contexto onde Israel estava sendo mantido escravo praticamente dos midianitas, onde eles plantavam e os midianitas colhiam, onde eles eram oprimidos por esse povo. E Deus ele envia um anjo para chamar Gideão para lutar a favor de Israel, para libertar esse povo. E a resposta de Gideão a Deus é: tá, Senhor, mas aonde é que está aqueles milagres que a gente ouviu falar? Onde é que está aquelas maravilhas que a gente ouviu falar dos nossos pais? E a resposta de Deus a Gideão é: vai nessa força que você vai livrar Israel. E é claro que isso parece muito simples, mas o que Deus está querendo dizer para Gideão é: não viva do passado, vai e faça. É como se Deus estivesse dizendo a Gideão que realmente eu fiz todas essas obras no passado, mas eu quero também fazer uma obra hoje. Vai e livre o seu povo. Isso nos ensina muito sobre viver olhando para o hoje. É claro, o passado ele pode ter sido melhor em algumas coisas, mas Deus ainda quer fazer uma obra nos dias de hoje. E Ele nos chama para fazer essa obra. Então a resposta de Deus a Gideão, ela se consiste também em uma resposta a nós. Não viva do passado, vai e faça o que precisa ser feito. Sabe? E não só isso, a gente vê Deus capacitando Gideão e Ele vai nos capacitar para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E Deus também nos fala sobre vivermos olhando para o futuro. É claro que quando eu digo olhando para o futuro, eu não digo que a gente não deve criar planos, que a gente não deve planejar a nossa vida, mas eu digo sobre viver olhando apenas para o futuro. Lá em Atos 1, quando Jesus ele começa a dar uma ordem para os seus discípulos para pregar o Evangelho, lá em Samaria, em Jerusalém, e ele fala que o Espírito Santo desceria sobre esses discípulos, os discípulos perguntam se nesse dia que Jesus restauraria o reino de Israel. E a resposta de Jesus aos discípulos é: não cabe a vocês saber os tempos que Deus tem determinado para fazer os seus propósitos. É claro que, posteriormente, através de João, Jesus vai nos revelar como será algumas coisas nos fins dos tempos, no Apocalipse, mas naquele momento crucial não eram os discípulos dele saber quando Jesus ia voltar, quando o reino de Israel seria restaurado. Mas naquele momento importante era fazer a vontade de Deus para aquele momento, que era pregar o Evangelho. E assim também é conosco. Claro que não tem nenhum problema sonhar, mas todos nós temos uma missão hoje, assim como os discípulos tiveram. Seja pregar o Evangelho, seja trabalhar, seja estudar, seja ajudar o próximo. Mas nós precisamos olhar para aquilo que a gente pode fazer hoje e não considerar o futuro como um tempo que será realmente melhor. É claro que pode acontecer de algo que você construir hoje, você colher lá no futuro e sua vida ser melhor. Mas nós precisamos focar no que é hoje. Vai e faça. E às vezes muitos de nós vivemos uma realidade que não é tão fácil, que não é tão boa. Mas você só vai colher um futuro melhor se no presente, se no hoje, você começar a tomar decisões, você começar a fazer algo que você nunca fez, começar coisas que você nunca começou, trabalhar, estudar. Então, ainda que nós podemos ter a expectativa de um futuro melhor, e não tem problema nenhum nisso, nós precisamos colocar a mão na massa hoje e fazer o nosso futuro.
né, construir o nosso futuro através de pequenas decisões ou de grandes decisões no presente. Muitas vezes os grandes futuros são construídos por presentes não tão grandiosos. Então, se a gente for ver a vida de um atleta, a vida dele é muito mais treinos repetitivos, chatos, do que realmente estar ali em uma luta, realmente estar ali numa partida importante. Se a gente for pegar nadadores, por exemplo, quantas horas esses caras não gastam nadando todos os dias, fazendo a mesma coisa, fazendo os mesmos exercícios, né? Se a gente for olhar isso, às vezes essas pessoas alcançam grandes conquistas, têm os seus momentos de glória, mas se a gente for olhar o presente de cada um deles, normalmente são os presentes chatos, né? É só treino, é só repetição, é só coisas monótonas. E para nós vivermos um futuro melhor, nós precisamos mudar a nossa perspectiva do presente. Hoje todo mundo tem um talento. As pessoas acordaram para cuidar da sua espiritualidade, para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua mente. Isso é muito bom. Mas nós temos que tomar cuidado para não colocar a nossa identidade nos nossos talentos. Porque nós podemos ser muito talentosos em algumas áreas e, no entanto, esse talento não refletir quem somos de verdade. E eu vejo como necessário para a gente quebrar esse ciclo passado e futuro a necessidade de descobrirmos a nossa identidade. Sócrates dizia que a vida não examinada não merece ser vivida. Então a gente precisa examinar quem nós somos de verdade para não colocarmos a nossa identidade em um futuro onde a gente vai ser algo que a gente não é hoje, ou no passado, onde a gente foi mais feliz, onde os tempos foram melhores. E nós tendemos a colocar a nossa identidade atrelada às pessoas que estão à nossa volta, a pessoas que gastamos tempo. Mas a nossa real identidade, ela vem de Deus. É Deus que nos diz quem somos de verdade. E é por isso que nós precisamos ir até Ele para descobrirmos a nossa real identidade. E como filhos dele, Ele nos colocou nessa terra para fazermos algo extraordinário. E muitas vezes as pessoas acham que algo extraordinário é só um grande feito, mas na verdade não. Eu acho que o mais extraordinário é você viver com propósito. É você viver tendo algo em mente, viver dia após dia, não só imaginando um futuro melhor, mas vivendo um presente que te torna melhor. Por isso, busque descobrir a sua identidade em Deus. Talvez muitos de nós tivemos um passado meio tenebroso, talvez muitos de nós tivemos um passado bem melhor do que o presente. Talvez nós tenhamos metas, sonhos e objetivos que são muito bons, mas nós não podemos atrelar a nossa identidade em algo passageiro, que é o tempo. A nossa identidade precisa estar em Deus e Ele aguarda ansiosamente para revelar o seu propósito na nossa vida, a nossa real identidade como filhos. Por isso, busque a face de Deus para que você possa descobrir quem você realmente é. Você não está aqui por acaso. Deus abençoe. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Ative também o sininho das notificações para quando eu postar os próximos vídeos você seja notificado. Se você tem algum comentário, alguma sugestão de vídeo, alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Meu Instagram vai estar também na descrição, caso você queira dar uma olhada. Ele está aí na descrição. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!